Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos para meditarmos, refletirmos novamente à luz das Escrituras em Salmos 37. Como é bom que a palavra de Deus se cumpre todos os dias, quando fala que ela se renova cada manhã. O pastor, muito antigo já, falava que um texto bíblico, se você ler todos os dias, ele vai falar diferente ao seu coração. E essa semana, sexta-feira, postamos aqui um vídeo do Salmos 37, pregado pelo pastor Ricardo, da Piba. Nós já estamos meditando aí um pouco mais que um mês sobre essa passagem. E a abordagem da pregação dele, se você não assistiu, te convido, é um vídeo antes desse, assista, para você ver como Deus e a palavra dele é viva, é eficaz. A gente medita sobre um assunto, sobre uma direção, mas ao mesmo tempo o versículo essa passagem nos leva para uma outra direção, uma outra perspectiva, uma outra realidade, que nos traz edificação da mesma forma. Por isso, te convido, se você não assistiu, assista um vídeo anterior a esse, para você ver como é viva e verdadeira estas Escrituras, que ela fala conosco como se fosse o jornal mais atualizado de amanhã. E hoje estaremos meditando em Salmo 37, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Você é meu convidado, minha convidada, logo após a nossa vinheta. Diz assim as Escrituras: evite a ira e rejeita a fúria. Não se irrite se só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas o que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você procure, não os encontrará. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Então nós vemos que aqui nós olhamos para duas promessas nesse salmo para nós. Uma promessa para aquele que pratica o mal e aquele que não se conforma, mas busca em Deus fazer a diferença. Então nós podemos meditar sobre essa passagem com um foco sobre a armadilha da ira e da inveja. A sedução que o mundo nos traz para nos irarmos, para nós termos inveja, para possuirmos aquilo que não é nosso, não porque não podemos ter, mas porque muitas vezes nossa condição não nos permite. Então o mundo vem nos seduzir ao ponto de nós sentirmos ira e inveja daquele que tem algo melhor do que nós. A ira e a inveja nasceu muitas vezes da mesma raiz, sentimentos de injustiça. Quando vemos o ímpio prosperar ou quando sentimos que fomos lesados, surge dentro de nós um fogo que deseja revidar ou possuir o que não temos. Então, esse é o sentimento. Tanto a ira quanto a inveja vem da mesma raiz. Nós vemos lá no início de tudo, em Gênesis, quando Caim e Abel oferecem a Deus o seu sacrifício, e Deus rejeita um e aceita outro. Nisso brotou a inveja, a ira, a revolta, gerando então o desejo de matar o seu próprio irmão. E assim então Caim pega e executa o que lhe passou no seu coração, a vontade de executar o seu irmão.
O salmista, porém, nos alerta: não te indignes para fazer o mal. Então nós vemos que a passagem aqui dos Salmos, Davi nos alerta: não se apresse, não tenha pressa em responder com o mal que te fizeram. Tenha paciência, coloque na mão de Deus, deixa Deus agir por você. Timothy Keller, um escritor cristão, nos diz assim: o ídolo mais difícil de perceber é aquele que nasce de algo bom, como o desejo por justiça. Quando ele se torna absoluto, o coração se torna amargo. Quando nosso coração se agarra no senso de justiça, justo é justo, senso de justiça, não parece ser mal querer a justiça, que é correto, que é certo. Porém, quando nós tornamos esse senso de justiça, como nosso Deus, aí que mora o perigo. Timothy Keller nos escreve: o pior ídolo e o mais difícil de combater é aquele que nasce de um senso de algo bom. Por isso que nós precisamos sempre estarmos conectados, ligados ao Espírito Santo e às Escrituras, com as devocionais, com as nossas leituras, para que esses sentimentos não dominam, não retenham a parte de Deus em nossos corações, que a verdadeira justiça que vem da parte de Deus possa brotar e fazer morada em nós. A ira, a injustiça, a inveja são perigosos, porque nos afastam de Deus, nos colocam na mesma lógica do ímpio que tanto criticamos. Nosso senso de justiça é o senso de justiça de Deus é outro. Então por isso que Deus fala para nós descansarmos nele, porque no tempo certo ele aplicará a sua justiça. Mas quando nós achamos que a nossa justiça tem que prevalecer, quando o ímpio ele prevalece sobre nós, é a hora que nós nos revoltamos para com Deus. Nós buscamos e queremos que Deus faça a justiça no nosso tempo, do nosso jeito e conforme nós queremos. E tudo isso é em vão. Porque Deus, ele é santo, justo e perfeito. E aí, nós quando temos a injustiça do mundo prevalecendo sobre nossas vidas, aos nossos olhos, e achamos que Deus está tardando, que Deus não está fazendo, nós nos comparamos ao ímpio. Nós somos iguais a eles, porque nós não confiamos, nós não depositamos nossa esperança e a nossa confiança em Deus. E aí é que mora o perigo, porque nós podemos nos tornar religiosos, legalistas, e esquecemos de que Deus é um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus santo, um Deus poderoso, para nos fazer infinitamente mais. O segundo ponto que podemos observar nessa passagem, nessa leitura, é o chamado a sermos pacientes e mansos. Jesus ecoa esse salmo no Sermão do Monte: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Em Mateus 5:5. A mansidão não é fraqueza, mas força sob controle, e confiar que Deus fará a sua justiça em seu tempo. Então nós vemos aqui o que nós já adentramos no ponto anterior. Quando nós desconfiamos de Deus e achamos que Deus está dando a sua justiça e queremos fazer no nosso tempo, do nosso modo, aí nós nos comparamos aos ímpios, às pessoas que não temem a Deus, às pessoas que fazem tudo conforme o seu querer, o desejo do seu coração que lhe apraz. Então nós temos esse perigo em nós. Richard Foster diz: a mansidão é o poder canalizado para o serviço, não para a vingança. Olha que profundo. A mansidão é o poder canalizado para o serviço e não para a vingança. Como nós vemos no mundo hoje, e há algumas gerações, que a vingança é um prato para se comer frio. Mas a Bíblia não nos ensina isso.
Se te ferir uma face, dele a outra. E você está disposto a fazer isso? A obedecer ao Mestre? Estamos dispostos a seguir a Deus a todas as consequências? Ou só quando somos beneficiados? Ou só quando somos favorecidos? Quando eu escrevo o nome de Jesus e Ele me abre portas, é uma maravilha e eu estou com Jesus. Mas no momento que eu estou no leito, eu estou sendo perseguido, estou sendo caluniado, estou sendo injuriado, eu continuo falando que eu sirvo a Deus, sirvo a Jesus? Ou começo a blasfemar e falar que Deus não existe, Deus não se preocupa comigo, Deus não se interessa comigo, e agimos conforme quem não teme a Deus. Enquanto a ira consome e destrói, a mansidão liberta e constrói. Quem espera o Senhor não precisa tomar pelas próprias mãos aquilo que somente Ele pode julgar com perfeição. Olha só que interessante essa meditação. Quem espera no Senhor não precisa tomar pelas suas próprias mãos aquilo que somente Ele pode julgar com perfeição. Perfeição. Ou seja, não deixa nada para trás. Não deixa nenhum resquício, nenhuma brecha. Perfeito. Coisa que eu e você não conseguimos fazer na nossa incredulidade, na nossa limitação, na nossa forma de agir. Queremos resolver as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, imperfeitos que somos. E não deixamos Deus agir diante da sua graça, da misericórdia, da sua fidelidade, da sua justiça. Precisamos pensar nisso. Será que eu descanso em Deus mesmo? Será que eu confio em Deus? Ou eu deixo as minhas emoções, a minha ira, a minha inveja, a minha raiva, os meus sentimentos tomarem o lugar de Deus? A inveja como corrosão da alma. Quem já viu um pedaço de ferro enferrujado? Tão enferrujado que a ponto da ferrugem deixar o ferro podre, você bater nele e fazer aqueles buracos. Ele compara essa ferrugem material à ferrugem espiritual na nossa alma. A inveja como corrosão da alma. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas inveja apodrece os ossos. Olha como é profundo isso. A inveja apodrece os ossos. A inveja é uma espécie de desgraça e descrença prática em Deus ou contra Deus, como se Ele tivesse sido injusto conosco. Mas o salmista mostra que a prosperidade do ímpio é passageira. Nós vemos aqui no início da nossa leitura que ele diz: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então, uma promessa de Deus para nós. Cremos, temos esperança, não sentimos invejas, não deixamos que a nossa ira nos consuma, nos corroa por dentro. É fácil? Não. É por isso que insisto tanto que precisamos fazer nossos devocionais diários, nossas orações diárias, nosso tempo com Deus diário, para que Ele nos molde segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Salmos 37:10. Timothy Keller novamente nos lembra: se Deus é realmente Deus, então tudo que Ele me dá e tudo que Ele me nega é parte do seu amor. Deus é um Deus santo, justo, como eu tenho falado, como eu tenho crido, como eu tenho tentado demonstrar. Então tudo que acontece em nossas vidas, seja bom, seja mal, faz parte do seu projeto, faz parte do seu processo, faz parte do seu amor, faz parte para nos moldar e para nós obedecermos a sua vontade, o seu querer. Mas muitas vezes nós queremos só o melhor de Deus, só o que Deus tem de melhor para nos dar.
Nós não queremos a nossa cruz. Jesus falou que aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Mas não quero a minha cruz, porque a minha cruz é pesada. Mesmo sabendo que Jesus vai nos ajudar a carregá-la, eu não quero, porque eu não quero compromisso com Deus. Eu quero as benevolências que Deus traz, as maravilhas que o Evangelho me traz. Mas eu não quero as obrigações que Ele me traz. Orar, jejuar, ler, ter devocional, isso eu não quero. Uma frase do nosso canal, muitos anos atrás, era: se eu não quero ter compromisso com Deus nessa vida, então não posso esperar nada que Deus me quer ter do outro lado com Ele na vida eterna. É isso. Se eu não busco ter comunhão, se eu não busco estar comprometido com Deus nessa vida, espere que Deus vai, por uma ação humana ou por um ritual religioso, me aceitar do outro lado. A Bíblia é bem clara, em dois aspectos. Cabe o homem morrer uma vez só. Não tem ressurreição. É vida após a morte. Acabou aí. E outro ponto é, se não aceito Cristo em vida como meu Senhor e Salvador, segue-se juízo após a nossa morte. Aí vem os fariseus, os religiosos, os gananciadores, os mercadores do Evangelho da nossa geração, falar que tudo isso é bobagem, e querem alterar as Escrituras, querem alterar o Evangelho para beneficiar-se. Mas as Escrituras são bem claras. O que as Escrituras nos ensina, nos direciona e nos aponta a cruz de Cristo como o nosso único caminho para sermos salvos. O amor de Deus encarnado em Cristo Jesus, pregado naquela cruz, é o único meio de nós sermos salvos e morarmos no céu. Não há outro caminho, não há outro meio. Por mais que nós não cremos, não fará diferença, porque o próprio Cristo já nos deixou declarado isso. A inveja perde a força quando cremos nessa verdade. Então, quando nós cremos que Deus é Deus e Ele cumpre o seu papel como Deus em nossas vidas, então essa verdade se torna nossas vidas e a inveja não tem espaço. O caminho da paz e da herança. O contraste é claro. Os irados e invejosos são consumidos por dentro, mas os mansos se deleitarão na abundância da paz. É uma promessa não futura, a nova criação, mas já presente, paz do coração, mesmo em meio às injustiças da vida. A paz que excede todo entendimento. Quando nós conhecemos Deus de verdadeiramente, como diz o ditado popular, o mundo pode estar desabando do nosso lado, mas quando confiamos em Deus temos paz. E a igreja provou isso recentemente, quando passamos pela pandemia do coronavírus. Achamos muitos homens desesperados, tiraram suas próprias vidas, ficaram confiantes no seu próprio dinheiro, nas suas próprias forças. Mas a igreja, que tanto era perseguida, tanto caluniada, permanece firme, sustentada pelo Deus verdadeiro, o Deus que traz a verdadeira paz. Como disse Audrey Murray, a mansidão diante de Deus é a aceitação alegre de tudo que Ele permite, crendo que Ele é sábio e bom. Você vê que Timothy Keller já desmente sobre a inveja quando ele afirma que se Deus é realmente Deus, então tudo que Ele me dá e tudo que Ele me nega faz parte do seu amor. Audrey Murray veio e completa isso, falando que a mansidão diante de Deus é a aceitação alegre de tudo que Ele permite, crendo que Ele é sábio e bom.
seu coração descansa, seu coração deleita na presença de Deus, quando você entende que tudo está no controle das mãos de Deus. Eu e você não podemos fazer nada. Eu e você não podemos sequer acrescentar um segundo nas nossas vidas. Nós não sabemos o dia que vamos partir, mas Deus já tem em seus livros da vida quanto tempo vamos passar por essa terra. Então é por isso que nós precisamos confiar nesse Deus que é bom. E para encerrarmos e concluirmos, que seja a sua oração diária: Senhor, livra-me da ira e que me consome e da inveja que me corrói o meu coração e a minha alma. Ensina-me a esperar em Ti, confiando que Tua justiça é perfeita. Dá-me a mansidão de Cristo, para que eu herde a verdadeira paz que vem somente de Ti. Essa tem que ser a nossa oração de todos os dias. Deus, sou pecador, sou falho, sinto ira, sinto raiva, sinto inveja, sinto ódio, mas Deus, esse não é o seu plano para a minha vida. Me ensina, me molda, me ensina a desfrutar da paz que só o Senhor tem. Oremos. Deus de graça, Deus de amor, te louvamos, te agradecemos, porque temos a oportunidade de olharmos para as tuas escrituras, que nos alimenta, que é bálsamo para a nossa dor. Por isso nos ajuda, Pai, a entender a tua vontade, o teu querer, pois tu és santo, tu és perfeito, e nós somos pecadores, necessitamos da tua graça, necessitamos da sua ajuda, porque muitas vezes o pecado nos corrói, nos destrói, nos deixa, Pai, muitas vezes, cada vez mais distante de Ti, mas sabemos que Tu és perfeito, Tu és santo, nos ajuda nessa caminhada, nos tornarmos homens, mulheres perfeitos, parecidos com o Senhor, e que toda ira, toda inveja possa se converter, Deus, ó Pai, em mansidão, em paz, assim como aprendemos hoje, nos faz homens e mulheres mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus possa vos abençoar. E a gente se encontra aqui, nesse canal, para continuarmos essa meditação tão edificante em Salmos 37. Aprendemos que Deus é o caminho, e nessa caminhada, homens imperfeitos, pecadores, convivendo com Deus santo e justo, sendo moldados para a sua graça. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.